Como é precioso esse tempo em que a Igreja de Jesus se reúne para expressões de adoração. Esse é o culto cristão, que envolve adoração através de cânticos, que envolve consagração de vidas e consagração de recursos que sabemos não são de nossa propriedade, porque tudo é do Senhor, e quando nós entregamos parte de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Gente, quando eu digo tudo, é porque é tudo, é saúde, é disposição, são oportunidades, são dons, habilidades, capacitações, segurança, oportunidades, enfim, tudo é do Senhor. Tempo de culto cristão em que nós clamamos pela sua misericórdia e pela sua graça, não é mesmo? Colocamos as nossas dúvidas, colocamos os nossos desafios, colocamos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, expectativas, as nossas dores. Esse é o culto cristão. Culto cristão em que nós colocamos tudo isso sob o crivo do Criador, aquele que soberanamente está segurando todas as coisas, segurando a nossa vida, segurando tudo de nós. Tempo de culto cristão em que nós somos exortados a mantermos e crescermos na fidelidade ao Senhor, a fidelidade que Ele já demonstrou primeiramente em nos trazer para perto dEle, apesar de nós. Esse é o tema do ano de 2026 para nós como igreja, crescendo em fidelidade ao Senhor. Às vezes eu fico muito em dúvida se a fidelidade é a melhor palavra. Talvez uma melhor palavra seria lealdade. A diferença entre fidelidade e lealdade é que fidelidade tem em vista alguma coisa que recebemos, e a nossa resposta em fidelidade está em função daquilo que recebemos. Quando nós falamos em lealdade, nós falamos em entrega independente do que nós recebemos. É a diferença entre lealdade e fidelidade. Ok, vamos tirar o nosso tema do ano da fidelidade, mas só para nós entendermos como são importantes essas duas considerações, lealdade e fidelidade. Aquilo que nós devemos ao Deus Todo-Poderoso tem a ver com fidelidade, tem a ver com lealdade, independente daquilo que nós recebemos. E olha que nós já recebemos muito, esse muito que falamos com letras garrafais e em milhares de vezes não representam o muito que Ele tem nos dado, essa salvação, essa eternidade que já conquistamos, não a partir de nós, mas conquistamos na pessoa de Jesus ali na cruz, ou seja, Jesus conquistou para nós essa eternidade. Então, são considerações que nós precisamos fazer no tempo em que trabalhamos esse culto cristão, ou seja, não são momentos de automaticidade. Nós não estamos aqui automaticamente como vimos todos os domingos, como estamos aqui todos os domingos. Não tem nada de automatismo, não tem nada de mecânico nisso. Tem a ver com espiritualidade, tem a ver com entrega, tem a ver com dedicação, tem a ver com fidelidade, tem a ver com lealdade da nossa parte em relação ao nosso Deus. Gente, nós precisamos crescer realmente em fidelidade e lealdade ao Senhor. Nós somos muito fracos nisto, tá bom?
Qualquer coisa abala essa fragilidade, abalam essa característica com as quais nós precisamos nos aproximar de Deus, ou seja, essa fidelidade, essa lealdade. Qualquer dor, qualquer preocupação, qualquer ênfase que nós damos para as nossas vidas, às vezes nós fazemos isso em primeiro lugar e de maneira mais forte do que nós fazemos para o nosso Deus. Então nós precisamos realmente crescer em fidelidade. Uma das coisas que nós precisamos entender como função desse tempo de culto cristão é nós sermos exortados a crescer em fidelidade como verdadeiros cristãos. Gente, uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser verdadeiramente cristão. Verdadeiramente cristão é aquele que age e é cristão independente de quaisquer circunstâncias. Verdadeiro cristão. E isso significa viver em grande estilo. Viver em grande estilo como cristão significa viver um cristianismo verdadeiro. E quando nós estamos juntos como igreja, como estamos agora, além de todos esses aspectos de adoração, de consagração, de busca, de choro, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ganhar essa dimensão de um verdadeiro cristianismo. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros. A qualquer prova, quando eu falo a qualquer prova, me vem à mente aquelas famílias inteiras colocadas num lugar para serem comidas por leões, sendo que uma manifestação deles no sentido de abrir mão do senhorio de Cristo, eles seriam libertos daquela situação, ou seja, a toda a prova. E quando eu percebo e relaciono isto, e quando me vem à mente isso, eu fico perguntando: Senhor, será que nós seríamos aprovados se colocados a uma situação parecida como esta? Então nós somos exortados como cristãos a sermos verdadeiros e viver em grande estilo esse nosso cristianismo. É isso que eu gostaria de conversar com você hoje, mais nas próximas 3 mensagens. É uma série de mensagens que tem essa ênfase: crescer em fidelidade ao Senhor, sendo verdadeiros cristãos, vivendo em grande estilo. E eu criei aqui uma frase, ela não é nova, porque nós já usamos lá no passado, que é assim: se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser novo também. Então, viver aí em grande estilo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6. O capítulo 6, eu quero ler do versículo 3 até o versículo 10, mas a minha ênfase principal está do versículo 6 ao versículo 10, só para a gente ter um contexto aí no momento em que nós lemos isto. 1 Timóteo, é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, todo o texto, todo o capítulo 6 é importante, dá contexto. Todos os capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 6, dão contexto, mas para que nós concentremos um pouquinho as nossas atenções, vamos ler a partir do versículo 3, ele está falando das doutrinas, das sãs doutrinas do verdadeiro cristianismo, e com uma das ênfases aqui, ele diz assim, a partir do verso 3, se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, quando ele fala, só uma explicação aqui, segundo a piedade não significa dó, significa relacionamento espiritual, significa essa ênfase espiritual de relacionamento com Deus.
segundo a piedade, esse é o orgulhoso, ou seja, aquele que ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo o verdadeiro relacionamento com Deus. Esse é o orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E é daí que nascem a inveja, provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O que ele quer dizer aqui? Que todo esse aspecto que nos relaciona a Deus não tem nada de fonte de lucro. É aquilo que muitas vezes nós colocamos aqui, nos aproximar de Deus para receber alguma coisa em troca, como barganha. Ou seja, apresentarmos-nos com fé e a nossa fé como barganha para recebermos alguma coisa de Deus. Não tem nada de fonte de lucro. E aí ele continua dizendo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha só, então ele tira o foco das atenções nas coisas como fonte de lucro, para colocar o nosso contentamento em Deus, a nossa alegria em Deus, independente das circunstâncias, essa sim, como fonte de lucro. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Muitas vezes, a vida humana, ela se resume em fazer tudo em função dos recursos. Luta-se, desgasta-se, prioriza-se coisas ao invés de pessoas. Ou seja, todas as lutas da vida em função de algum retorno, dando valor demais para as coisas, dando valor demais para o estilo de vida, ao invés de pessoas. Os projetos pessoais, eles ganham prioridade, justamente para não estar do lado daqueles que são miseráveis. O que para alguns significa aqueles que vivem somente para não morrer de fome. Ou seja, percebe, aí a nossa vida está muito mais voltado a coisas para ser bem-sucedido. Ou se não estarmos sendo mal-sucedidos para viver como miseráveis. Parece que muitas vezes a nossa vida é lutada no sentido de nós termos sucesso para não estar entre os miseráveis. Ou seja, nós estamos trabalhando a nossa vida em função de coisas, em função de bem-estar, em função de nós mesmos. Aquele lado de estarmos buscando as coisas para não sermos miseráveis, para não termos insucesso, tudo isso para não termos uma subvida. Percebe? Ou seja, vivermos a vida com o objetivo de ficar bem e não ficar mal. Parece que existe essa dicotomia aí, ou eu fico bem, ou eu fico mal. Ou eu busco intensamente para ficar bem, ou eu não busco e fico mal. Você percebe? Muitas vezes a vida se transforma nisso como mote principal.
E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Olha, é fonte de lucro a piedade, ou seja, o relacionamento com Deus, ou seja, a espiritualidade. Isso deve tocar a nossa vida, isso deve ser o mote da nossa vida. E isso é bastante importante a gente considerar nos tempos de hoje, porque nós vemos muito a ostentação do selfie. Sabe, nós muitas vezes vivemos, às vezes sem perceber, para ostentação, nos vestirmos bem para ostentarmos uma qualidade de vida que muitas vezes não temos. Nós vemos muito hoje a ostentação do selfie, uma busca intensa por essa qualidade de vida para não termos uma subvida. Ou seja, o que não se busca é esse viver em grande estilo, a vida cristã, colocando a vida cristã como alvo, a piedade como alvo, as coisas de Deus como alvo, o crescimento espiritual como alvo. Daí a ligação com o crescimento em fidelidade ao Senhor, porque senão o mote e o tema crescimento em fidelidade vai ser mais alguma coisa mecânica que a gente vai ter na mente. Mas não, a nossa vida, ela deve ser em grande estilo, no sentido de viver essa espiritualidade. Não é uma espiritualidade qualquer, porque qualquer coisa que nos leva ao elemento imaterial é considerado hoje como espiritualidade. Tem a espiritualidade hindu, tem a espiritualidade chinesa, a espiritualidade, enfim, tem vários tipos de espiritualidade. Tem a espiritualidade espírita, tem a espiritualidade cristã, que entendemos ser aquela que reflete mais o determinar de Deus, a vontade de Deus e o querer de Deus para o ser humano no relacionamento com Ele. Então, é isso que o apóstolo Paulo fala, que a fonte de lucro verdadeira não é essa busca no sentido de ostentar, não é essa busca no sentido de estar bem, não é essa busca no sentido de ficar bem, de ter sucesso. Essa não é a verdadeira fonte de lucro. A verdadeira fonte de lucro é essa espiritualidade com contentamento, independente do que se tem. Porque senão nós só teríamos pessoas ricas, contentes, e todas as pessoas pobres, infelizes. E nós sabemos que, temos experiência, que tem muita gente pobre, muito mais feliz do que muita gente rica. Nós sabemos que tem muita gente num leito de hospital, amargando uma doença terminal, muito mais feliz do que uma pessoa saudável aí, por aí, vivendo essa ostentação. A verdadeira fonte de lucro é a piedade. Vivemos aí uma sociedade em que a qualidade das coisas são tidas com um valor exageradamente e demasiadamente apreciável. Vestimentas, moradias, alimentação, conduzindo a vida das pessoas. Nada contra se vestir bem, nada contra comer bem, nada contra morar bem, não, mas não que tudo isso esteja sendo um mote que movimenta, que impulsiona a nossa vida. Essa é a questão. José de Arimateia, como o pastor Fernando mencionou, era um homem rico, e mostrou-se ali o quê? Colocando a sua riqueza à disposição do reino de Deus. E muita gente pobre, carregando nas costas aquilo que pouco tem, mas pelo tanto como carrega nas costas, como vemos por aí, alguns, é tudo o que eles têm na vida e vai tirar aquilo deles. Crescendo em fidelidade ao Senhor, vivendo em grande estilo,
Viver em grande estilo, vivendo a piedade com contentamento, com prazer cristão. Tem uma expressão adotada aí por John Piper, que fala sobre o hedonismo cristão. O hedonismo cristão não é para alguns é o aspecto negativo, quanto a palavra hedonismo, que é a busca por prazer, que é algo que a nossa sociedade tem aí como grande mote da sua vida. Tudo que faz é para ter prazer em todos os sentidos. Mas quando John Piper fala prazer, o hedonismo cristão, ele está falando no prazer cristão, no prazer em Deus, no prazer nele, não no prazer nas coisas, no contentamento, na alegria por algumas situações, algumas coisas que a gente vai ver aqui como elementos imprescindíveis na nossa maneira de viver. Muito bem, eu quero abreviar essa introdução para dizer o seguinte: viver como verdadeiros cristãos, como viver um grande estilo e crescendo em fidelidade, é preciso viver 4 coisas. Uma delas eu vou comentar agora de manhã. Olhem só, é imprescindível viver, primeiro, olhem só, a consciência firme de quem nós éramos e de quem nós somos. Para viver esse grande estilo como cristãos, para viver esse elemento de crescimento em fidelidade, viver em grande estilo, nós precisamos ter consciência firme de quem nós éramos e quem nós somos. Esse é o ponto 1, é o ponto básico, é o alicerce. Crescer em fidelidade, e como verdadeiros cristãos, é imprescindível viver a alegria da salvação, muito mais do que a alegria nas coisas. Viver em grande estilo, crescendo em fidelidade como verdadeiros cristãos, é necessário uma compreensão de que nada é nosso. Esse é o terceiro elemento, percebem aí? Eu vou repetir, só para a gente poder gravar bem. E um quarto elemento que nos faz entender como é imprescindível viver essa realidade de grande estilo como cristãos, é a convicção e a necessidade de santificação. Então são 4 elementos. O projeto aqui, nesse domingo e nos próximos 3, é nós abordarmos cada um desses elementos, de como viver em grande estilo, de como viver crescendo em fidelidade ao Senhor, de como viver como verdadeiros cristãos. Então o primeiro qual que é? Consciência firme de quem nós éramos e quem nós somos, a consciência a alegria da salvação, a compreensão de que nada é nosso, e por último, a convicção e a necessidade de santificação. Vamos abordar essa primeira parte agora, para que a gente possa gravar isso, tentar gravar isso, gente, é importante. Se você conseguiu gravar aí na sua mente, ótimo. Eu não sou tão bom de memória assim, eu preciso anotar algumas coisas para não esquecer. Mas a primeira coisa que nos faz viver como verdadeiros cristãos, viver em grande estilo, viver em fidelidade, crescendo em fidelidade ao Senhor, é termos a consciência firme de quem nós somos agora. De quem nós somos em termos físicos, em termos espirituais, em termos emocionais, falamos aí em sentimentos, falamos em pensamentos, em intenções, em planos. O que o Manuel era antes de 1978 em sentimento? O que eu era antes em termos de pensamento? Em que eu pensava? Em quais eram as minhas intenções? Quais eram os meus planos? Quais eram os meus motes de vida? O que me impulsionava antes? E quais são os meus sentimentos agora?
Os meus pensamentos, as minhas intenções, os meus planos agora, são duas pessoas completamente diferentes, e possivelmente você vai descobrir isso também na sua vida. Que você, antes da conversão em Cristo Jesus, ou a Cristo Jesus, você era uma pessoa, pensava de uma forma, sentia de uma forma, tinha vontades diferentes daquela que você tem agora. E tudo isso por conta dessa salvação que temos em Cristo Jesus. Hoje, o que me motiva é um outro nível. Você percebe a piedade na nossa vida antes? Eu percebo a piedade na minha vida antes, porque tinha um elemento espiritual antes, tinha. Mas a piedade antes era de um nível, agora a piedade é de um outro nível. Porque os meus sentimentos são diferentes, os meus pensamentos são diferentes, as minhas compreensões são diferentes, as minhas vontades são diferentes, a minha percepção de Deus é diferente. Então, isso, quando relacionado com o que eu era e com o que eu sou, nos faz firmar propósitos em relação a esse nosso, em relação ao nosso cristianismo. Porque o meu cristianismo antes é muito diferente do cristianismo hoje. Eu era um cristão diferente antes do que eu sou hoje. Porque hoje, eu vejo a Deus. Deus é espírito, não é que eu vejo concretamente, mas eu sinto a presença de Deus. E antes, não. Então isso faz muita diferença do meu cristianismo. Isso daí fortalece a minha fé. Fortalece o meu dia a dia, me fortalece nas dificuldades do meu dia a dia, nos problemas que eu vivo, nos desafios que eu vivo. Hoje, eu sou filho, e antes eu não era filho, antes eu era uma criatura. Gente, olha só, isso faz diferença no teu cristianismo ou não faz? Antes eu era uma criatura, hoje eu sou filho. Não é como as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Nós somos criados todos por Deus. Mas filho de Deus é aquele que nasce de Deus. É o que João vem falando no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 12. Filho de Deus não é aquele que nasce da carne e sangue, mas é aquele que nasce de Deus. Versículo 12 do capítulo 1 de João. E isso faz toda a diferença. Um filho de Deus perdoado. Perdoado por minhas qualificações, necas de pitibiribas. Já ouviram essa expressão? Fazia tempo que alguém não falava isso, me lembrei agora. Não, absolutamente não. Mas eu fui perdoado por um ato do próprio Deus, fazendo-se homem, identificando-se comigo, na minha carne, e me substituindo ali na cruz, derramando o seu sangue para que eu pudesse ser perdoado. Gente, é a diferença do que eu era e do que eu sou. Isso precisa estar na minha mente, isso precisa estar no meu coração, sempre, porque isso é que vai me fortalecer. Tem um versículo lá no Antigo Testamento, em Neemias, no capítulo 8, versículo 9, que diz que o Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Então, a alegria no Senhor, a alegria que eu tenho nele, o contentamento que eu tenho nele, o prazer que eu tenho nele, isso é que vai caracterizar a minha força, e isso é que vai fazer com que o meu 2026 seja diferente do ano de 2025, se todo dia eu refletir sobre o que eu era e o que eu sou, a minha vida vai ser muito diferente. Hoje, eu tenho um discernimento espiritual diferente do que eu tinha antes. Antes, eu era um homem natural, agora eu sou um homem espiritual. Eu digo mas eu me refiro a todos nós que temos essa experiência com Jesus.
Antes, homens naturais, agora, homens espirituais, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, ali no versículo 14, versículo 15. Hoje, como homens espirituais, nós discernimos bem todas as coisas, porque como homem natural, nós discernimos naturalmente as coisas só. Hoje é como se nós tivéssemos um senso, uma sensação de alguma coisa que nós não vemos, e nós percebemos alguma coisa que não está visível, que não está concreto. O homem natural percebe as coisas concretas, as coisas sensíveis, as coisas perceptíveis a olho nu. O discernimento espiritual não, o discernimento espiritual é como que um cheiro de que alguma coisa de errado tem aí na frente. É o discernimento espiritual. Nós temos hoje o discernimento espiritual que nós não tínhamos antes. Hoje, nós conseguimos viver os vales da vida a partir dos picos, e não viver os picos a partir dos vales. Percebe a diferença? Muitas vezes nós estamos em alta, mas vivemos em alta em alguns aspectos, mas nós vivemos abatidos. Alguma coisa está errado, não está certo, algumas coisas estão... Mas muitas vezes nós estamos no vale e vivemos a esperança de que daqui a pouquinho as coisas vão se inverter. Vivemos no vale sabendo que mesmo no vale, ali o Senhor estará comigo, estará conosco, como foi colocado aqui no momento de oração. Antes eu não tinha isso, e hoje eu tenho. Hoje nós conseguimos viver os vales da vida, sabendo que nós não estamos sozinhos. John Piper diz assim: nós não somos deixados à nossa própria força para sustentar a nossa alegria da fé. É uma expressão de John Piper, esse teólogo, esse pastor americano, tão lido, tão apreciado. Hoje, incrível, não é? Hoje nós conseguimos ver os vales escuros da alma como elementos importantes para sermos maduros. É incrível isso. É como Tiago fala no capítulo 1, versículo 2 a 4. Abra lá sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Olha só o que Tiago fala ali, capítulo 1 de Tiago, versículo 2 a 4. Quando ele diz assim: meus irmãos, abriram aí? Amém? Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Gente, essa é uma percepção que só tem aquele que conhece a Jesus. Porque normalmente, quem é que vai se alegrar com várias provações? Muito ao contrário, ele vai maldizer as provações, ele vai maldizer as dificuldades. Ele não consegue entender que o verdadeiro guerreiro, para ser um bom guerreiro, ele precisa ter experiência de guerra e ter experiência de derrotas até, e passar pela dificuldade de grandes momentos e tempos de treinamento, que são momentos de provação. Ou não é provação um nadador que fica 12, 14 horas numa piscina nadando? Uma coisa é estar na piscina quando está calor, se refestelando e se refrescando. Outra coisa é estar na piscina nadando, dando o máximo, exercendo a sua maior força. Mas é isso que vai torná-lo um bom competidor.
É o que o apóstolo Tiago fala aqui. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tem um texto em João, em 1 João no capítulo 4, que vai nessa mesma direção. Você indo para frente um pouquinho aí, chegaram aí no capítulo 4, eu acho que é Pedro. É Pedro, desculpe, é Pedro capítulo 4, versículo 12. Olhem só. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, olha só, como assim? Só o discernimento vai fazer com que eu entenda que, pelo contrário, devo alegrar-me, na medida em que sou coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória eu me alegre, né? O texto diz, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito de glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Veja, isso quem faz é o discernimento, é essa consciência de quem nós somos, e de quem nós éramos. Antes, longe de eu entender isto, hoje eu consigo entender melhor isso. Hoje, eu vivo esperançoso no porvir de Cristo. Eu vivo esperançoso na volta de Jesus, porque a volta de Cristo vai me fazer pleno, não só no espírito, mas vai me fazer pleno no corpo, sentimentos plenos e perfeitos, vontades plenas e perfeitas, emocional curado absolutamente. Você percebe? Eu consigo olhar o eu total, o eu corpo, o eu espírito e o eu alma de maneira plena. É a volta de Jesus, é o momento em que eu serei restaurado totalmente. É que quando a igreja será raptada, será levada para a presença de Deus, para viver na presença de Deus eternamente, a plenitude da alegria. Nós não sabemos o que significa a plenitude da alegria, nós não sabemos, mas ela é muito mais daquilo que nós imaginamos. Então, hoje nós vivemos nesse porvir de Cristo, porque Jesus veio a primeira vez, entregou-se, morreu na cruz, sofrendo ali por causa dos nossos pecados, mas ele retornará. Lembram da palavra dos anjos ali para os discípulos, quando ficaram olhando para cima e Jesus indo para os céus? O que vocês estão olhando para o alto? A esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, voltará em glória, e ele voltará sem pisar na terra, e nós como igreja seremos arrebatados nos ares com Cristo Jesus. Como vai ser isso? Sei lá, eu só sei que isso vai ser pleno. Não importa se eu fui cremado, não importa se eu já estou desmanchado na terra, não importa, eu vou ser refeito, corpo santificado, corpo pleno. Eu não sei se é essa a expressão, não sei, absolutamente não sei. Ninguém vai precisar dessa resposta para você, você mesmo vai ter essa resposta. Então, gente, essa consciência de quem nós éramos e quem nós somos, é o que vai tornar a nossa vida num estilo diferente. Crescer em fidelidade ao Senhor significa isto. Crescer em lealdade ao Senhor significa isso, vivendo como verdadeiros cristãos,
vivendo um grande estilo, porque se a vida é nova, o estilo de vida também precisa ser novo. Um dos aspectos importantes que nós veremos nessa série vai ser no último ponto, em que a santidade vai ser uma das expressões claras aí do nosso viver um estilo diferente. Não viver o estilo de um homem natural qualquer, como éramos antes, mas viver como Deus requer que nós vivamos. Gente, curtamos bem esse crescer em fidelidade ao Senhor. Vários aspectos. Um deles é esse: viver o nosso cristianismo com estilo, sabendo comparar quem nós éramos e quem nós somos. Feche seus olhos, vamos orar. E sempre colocar as nossas vidas nas mãos do Todo-Poderoso, e dizer assim para o nosso Deus: Senhor, me faz viver o que eu sou, o que eu tenho, seja ele o que for, com contentamento, como verdadeira expressão da piedade, como verdadeira expressão da espiritualidade. Senhor, é isso que te pedimos como igreja, que possamos viver como verdadeiros cristãos, vivendo um estilo novo de vida e mostrando esse estilo novo de vida como verdadeiro testemunho para aquelas pessoas que não te conhecem, fazendo com que essas pessoas desejem ser como nós somos, desejem pensar como nós pensamos, desejem sentir como nós sentimos e desejem ter vontades como nós temos, porque esse é um estilo novo que o Senhor colocou-nos no coração, que o Senhor nos deu de presente como maior graça. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa-nos quando vivemos tristes, perdoa-nos, ó Deus, quando vivemos reclamando, murmurando, perdoa-nos, ó Deus. Muitas vezes eu me encontro assim, muitas vezes nós nos encontramos lamentando pelo que somos, sem refletir direito quem nós éramos e quem nós somos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com estilo essa nossa vida cristã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ficar em